Olá, investidores, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão desta sexta-feira foi de apetite ao risco no exterior, com os juros dos Treasuries recuando e apoiando uma nova rodada de alta para as bolsas americanas. Por aqui, os nossos juros futuros também caíram a partir de uma perspectiva de que a inflação segue sob controle, o que deve continuar apoiando a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário. Com esse pano de fundo macroeconômico mais favorável e também contando com a alta do petróleo, que compensou o recuo do minério de ferro nessa madrugada, o Ibovespa encerrou o dia em leve alta, mas ainda mostrou uma queda semanal. Apesar do movimento positivo nesta sexta-feira após duas quedas consecutivas, a leitura é que o índice corrige e respeita o fundo anterior na região dos 129.406 pontos, indicando, portanto, ainda uma leitura de continuidade do movimento de queda, potencialmente até a casa dos 127 mil pontos, equivalente a uma linha de tendência de alta que ampara a estrutura atual do Ibovespa em escala diária. Além disso, o índice conta com uma região de suporte entre os 126.530 e 126.970 pontos. A leitura no gráfico diário, que sinaliza uma possível continuidade no movimento de queda, é condizente com a estrutura no gráfico semanal, onde após uma recuperação nas últimas semanas, o índice mais uma vez respeita a região dos 130.105 pontos como resistência, portanto, em meio a uma correção após queda recente, indicando possibilidade também de continuidade na queda em direção ao fundo do canal de alta, na casa dos 123 mil pontos. O gatilho para essa leitura em escala semanal seria a perda do fundo anterior na casa dos 127.090 pontos. Apesar desse cenário mais negativo no curto prazo, é importante lembrar que em escala semanal, a médio e longo prazo, o Ibovespa ainda negocia em tendência de alta dentro de um canal de alta, onde o índice recentemente consolidou topo no teto e agora vem para testar o fundo desse canal, justamente na região dos 123 mil pontos. Agora a Petrobras em escala diária. Após a consolidação de topo duplo na casa dos 42,90, na quarta-feira, dia 28, a papel apresentou forte queda de 5,16% e nas duas sessões seguintes apresentam correção dessa queda inicial, porém ainda respeitando o fundo anterior na casa dos 40,99, agora como resistência, o que sugere continuidade do movimento negativo em direção a 39,11 e 37,26 como próximas referências. Já a Vale em escala diária segue dentro de uma lateralização, com resistências entre 68,30 e 67,49 e suportes entre 65,22 e 65,49. No caso de perda da região de suporte, nós teríamos um contexto de continuidade na estrutura de queda em direção aos 61,85, um downside aqui esperado em torno de 5%. Agora a Gerdau também em escala diária. Após queda e fase de lateralização, o papel hoje confirma, enfim, o rompimento da região dos 21,85, indicando a entrada numa nova dinâmica de continuidade no movimento de alta, em direção, a princípio, a 22,58, 23,03 e um último objetivo em torno dos 23,75, correspondente também ao topo anterior que o papel formou antes do movimento negativo recente. Agora Magalu em escala diária. Dias atrás o papel consolidou o rompimento da resistência em torno dos 2,12 e avança em direção à zona de resistência que se encontra entre os 2,25 e 2,30. A atenção agora para o investidor que quer se posicionar no papel fica para o rompimento dessa região, onde acima dos 2,30 o ativo indicaria continuidade do movimento até o topo anterior na casa dos 2,50, um upside de aproximadamente 10%, região também convergente com a média móvel de 200 períodos na escala diária. Já o grupo Casas Bahia também em escala diária, após a consolidação de fundo no 6,97, movimento de alta, correção, respeitando média de 9 períodos, nessa sexta-feira consolida rompimento da última resistência na casa dos R$ 9,00, indicando continuidade do movimento de alta, tendo como próximo alvo projetado os 10,26, correspondente a nível de Fibonacci, e também fundo anterior que o papel formou em meio ao movimento negativo anterior. Agora atendendo a pedidos, começando pela ZAMP3 em escala diária, papel ainda dentro de uma estrutura de queda após um movimento recente e passando por uma leve lateralização,
a atenção fica para a perda dos 4,06, onde teríamos indícios de continuidade no movimento de queda em direção a 3,62, alvo projetado a partir da amplitude do primeiro movimento negativo. O downside esperado para esse movimento seria de aproximadamente 10,57%. Agora 3R Petroleum em escala diária. Após a formação de fundo na casa dos 25,83, o papel vem formando fundos ascendentes e topos horizontais, o que remete a uma estrutura triangular, portanto sem tendência definida. A atenção para uma eventual compra fica a partir do rompimento da zona de resistência, idealmente acima dos 30,06, onde nós teríamos um indício de que o papel escapou dessa estrutura triangular e pode, enfim, iniciar um movimento positivo, com o primeiro alvo projetado em torno dos 31 e 35, aqui um upside de curto prazo de aproximadamente 4%. Agora, Caixa Seguridade em escala diária. O papel vai sinalizando a formação de topo triplo na região dos 14,80, podendo potencialmente indicar a reversão de uma tendência de alta, e o gatilho para essa leitura viria a partir da perda do fundo na região dos 13,69. Onde o papel, nessa expectativa, poderia buscar como objetivos de curto prazo os R$13 e, na sequência, 12,57, que correspondem a quedas entre 4,69 e 7,94%. Agora, JSL em escala diária. Após uma queda sequencial, quando o papel acabou sinalizando formação de fundo nos 10,49, nos últimos dias rompeu resistência em torno dos 10,92, iniciando um movimento positivo em direção ao topo consolidado anterior, justamente na casa dos 13,22. Nos últimos dias acabou respeitando os 12,22 como resistência, de forma que essa agora é a referência, o gatilho para continuidade no movimento positivo em direção à resistência dos 13,20. Agora, PETS 3, também em escala diária. Recentemente, o papel consolidou fundo na região dos 3,08 e iniciou o movimento de alta a partir de um rompimento de resistências, voltando a negociar acima das médias de 9 e de 21 períodos, em direção ao último topo anterior, na casa dos 4,48. Do momento em que gravamos até essa região, o papel guarda mais um upside de 6%. Do setor de educação, Ser Educacional sinalizou formação de fundo no 5,55, nos últimos dias movimento de alta, correção, respeitando 61,8% de retração e também médias de 9 e de 21 períodos, e neste momento brigando com o topo anterior, resistência na casa dos 6,44. Em caso de rompimento dessa região de resistência, nós teríamos a formação de um pivô de alta num contexto de reversão de tendência, com o papel buscando como objetivos de curto prazo 6,99 e 7,33, tendo como último objetivo os 8,77, que corresponde à região anterior de topo do papel. Também do setor de educação, Cogna, em escala diária, o papel indicou formação de fundo duplo na região dos 2,33 e também vinha respeitando 2,55 como resistência, até essa sexta-feira, a partir do avanço da sessão de hoje, indicando consolidação do rompimento, portanto, continuidade do movimento de alta, com objetivos mensurados a partir da amplitude da última lateralização em 2,67, 2,74, 2,86 e 2,96. Agora, outro ativo que traz uma leitura de padrão técnico de reversão, no caso CVCB3 em escala diária. Após o movimento de queda, quando o papel formou fundo na região dos 2,87, nos últimos dias acabou formando topos e fundos ascendentes e na sessão de hoje rompendo região de resistência entre 3,30 e 3,40, sugerindo, portanto, continuidade nesse movimento positivo com alvos em 3,63 e 3,81. Essa figura remete também ao ombro cabeça-ombro invertido, que é justamente um padrão técnico de reversão de tendência que apoia essa leitura dos últimos dias. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações da Lojas Renner, que até então vinham negociando dentro de um canal de baixa, até formarem fundo nos 14,31 e iniciarem um rally de alta, propriamente dito, executando o rompimento de resistências e na sessão de hoje rompendo mais uma região de resistência entre 16,24 e 16,42, ao mesmo tempo que se posiciona agora acima também da média móvel de 200 períodos, e na sessão de hoje um volume alocado na compra do papel bem acima da média, o que reforça a leitura positiva de continuidade nessa estrutura de alta. O gatilho de entrada seria a partir do rompimento da máxima da sessão de hoje, que por enquanto vai sendo nos 16,74,
com o alvo no topo, consolidado, na casa dos 17,70, um upside de 5,64% aproximadamente. Bom, pessoal, esses foram os gráficos que eu separei para vocês da sessão de hoje. Um excelente fim de semana e até a próxima.